Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa quinta mentoria da trilha 1, hoje com a nossa última mentoria referente ao HTML. Claro que a gente não viu tudo que tem que ver do HTML, né? Mas sugiro que vocês deem uma olhada lá naquele W3C, né? Tem o tutorial do HTML lá. Talvez algumas coisas não façam sentido ainda, porque vocês estão iniciando, mas na trilha 2 a gente vai rever alguns tópicos, né? A gente vai aprofundar mais o HTML, vai aprofundar mais o CSS e o JavaScript. Então, não fiquem ansiosos também se de repente estão vendo lá alguma coisa e não conseguiram entender. Em algum momento a gente vai falar sobre, né? E aí tudo vai se esclarecer. A Silvia, hoje estava difícil entrar, não sei porque o Teams estava abrindo. O Teams, ele atualizou, né? E o Teams é assim, tem dias que ele tá legal, tem outros dias que ele não tá tão legal assim. Fica, até para mim, às vezes, fica dando erro para entrar, e aí eu fico insistindo ali, daí ele entra, né? Isso não é só com vocês, é comigo também. Eu prefiro também entrar pelo navegador. Acho mais simples assim, não é tão pesado, né? Eu tenho menos problemas quando eu entro pelo navegador. O Teams tem vida própria. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre formulários, né? Que, assim, vendo aquele protótipo que vocês fizeram, a gente está passando por alguns tópicos que vocês construíram lá, né? Aí, de novo, claro que a gente não consegue ver tudo, né, do HTML, mas a gente está vendo tópicos que, para que vocês consigam construir um projetinho, né, um site em código no final da trilha. Então, o que a gente já viu lá do site que vocês fizeram? Vocês já viram os links, né, como criar um menu, viram como colocar vídeo, imagem, texto, né? Só que, claro, está muito bagunçado as informações que vocês estão colocando lá, porque a gente está só com HTML. A partir da mentoria da semana que vem, que vai entrar o CSS, vocês vão começar a arrumar, né? Vão começar a organizar as informações que vocês colocaram lá só com HTML. Vão posicionar, vão colocar cores, né? Eu vi alguém perguntando lá no grupo se a gente ia fazer isso, vai, né? Vocês vão deixar bem bonito o site de vocês. E desses itens, né, a última coisa que faltou ver foram os formulários. Então, vocês já viram como colocar rodapé com a tag footer lá, lembram? Com as tags semânticas, o header para colocar o nav dentro para criar o cabeçalho. Falei, né, já das imagens, do texto, o dos vídeos, né, com aqueles iframes lá, como incorporar lá do YouTube e dos mapas, né, os iframes. Então já tem bastante coisa que vocês podem usar. A Silvia colocando o cabelo, essa minha apresentação é retrô hoje. Eu olhei essas imagens do retrôs aqui e disse, vou ter que fazer, que eu achei tão bonitas, né? Parece aqueles gibis de antigamente, né? Então vamos lá, os formulários. Então, o que são formulários, né? É o componente mais importante e útil para coletar dados dos visitantes no site. Então, quando eu for colocar dados, né, informações, eu preciso abrir campos no site para que as pessoas coloquem essa informação. E esses campos são os do formulário, né? Então, depois de enviar um formulário, os dados do formulário são enviados a um servidor para processamento. Essa parte aqui de enviar os dados para um servidor, a gente vê mais adiante. A princípio, vocês vão só criar um formulário, né? E quando clicar no botão de enviar, vocês vão enviar, só que os dados não irão para lugar nenhum, porque a gente não tem servidor ainda, né? A gente só está fazendo a primeira parte, né? A parte de front, bem simples. Não estamos configurando servidores. Isso a gente vê lá depois, trilha 3 e 4, quando a gente fala mais de back-end, tá?
E como criar formulários em HTML, né? Então, a gente tem uma tag form, que é usada para definir um formulário em HTML. Podemos definir vários campos e formulários em uma página HTML. Então, a gente tem vários itens, né, que eu vou mostrar para vocês depois aqui no projetinho, que eu tentei juntar todo mundo. A gente tem vários itens, né, que a gente consegue colocar dentro de um formulário. Para isso, né, a gente precisa adicionar os elementos de formulários dentro da tag form, para criar um formulário. Então, a tag form, né, vai abraçar todos os outros componentes do formulário. A gente vai agrupar todos dentro de uma tag form. Os elementos HTML form são aqueles elementos onde os usuários inserem suas entradas para enviar ao servidor, como, por exemplo, nome de usuário, e-mail, senha, etc. Eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente fala em coletar dados, né, normalmente esse formulário está lá, fale conosco, entre em contato com a gente, né, alguma coisa desse tipo, para coletar as informações. Aqui tem um exemplo para mostrar, né, como seria. Eu vou explicar isso aqui lá depois no projetinho no Visual Studio para vocês. Mas o que, que a gente tem aqui? Um label, né, que é como se fosse um rótulo da caixinha, que é um input. Então, quando eu crio um label, ele vai colocar um nome, né, e abaixo vai colocar o campo de entrada. Então, por exemplo, aqui o label nome e o input, que vai ser do tipo texto, que vai ser uma caixinha onde a pessoa vai digitar o nome dela. Então, assim, vocês vão ver também que eu quis trazer esse exemplo aqui com esse monte de outras informações aqui para comentar também. A princípio, vocês vão usar um input e vão dizer o tipo desse input, né? E um ID, a princípio. O tipo é o tipo de dado que essa caixinha vai receber, né? Se é texto, se é número, se é e-mail, se é senha, né? Então, quando a gente cria o campo de entrada, a gente define o tipo de dados que a pessoa vai digitar, né? Que esse campo vai receber. Esse name aqui vai ser mais útil quando a gente for usar o JavaScript e o ID também. Quando a gente usar o JavaScript, porque lá pelo JavaScript eu consigo manipular, né, esse input, pegar esses valores aqui. Mas isso é uma conversa para mais adiante, né? E o ID também eu consigo usar no CSS para estilizar o formulário, né? Eu consigo colocar bordas nas caixinhas, consigo colocar cores, né, diferentes, tipo de letra, enfim, posso fazer uma estilização diferenciada, né, no formulário. Então, por isso que ele tem esse monte de outras informações junto aqui. Depois aqui tem um outro label, né, um e-mail, que daí vai ser o input do tipo e-mail. Esse placeholder aqui em cima faltou um P, eu acho que na hora de escrever no slide eu tirei. Mas o placeholder é o que aparece dentro do formulário. Mas calma que eu vou mostrar tudo para vocês lá no código depois direitinho, tá? Que seria só um exemplo. Então aqui eu tenho 3 inputs, 4 inputs, um do tipo texto, um do tipo e-mail, um do tipo senha e um do tipo botão, né? Que vai criar um botão de submit para a gente poder enviar o formulário, tá? Então, quando a gente quer coletar informações, a gente usa os inputs. E para dar nome para essas caixinhas, a gente usa os labels. Mas eu vou mostrar na prática para vocês, não se preocupem. Então, esse código aqui, né, ficaria dessa forma lá no site, né? Ficaria o label, que é o name, e a caixinha, que é o input. E aquele placeholder é o rótulo que vai dentro da caixinha. Então, esse name que aparece de uma cor mais fraquinha aqui é o placeholder, tá? Então, do tipo texto, vai receber um texto, o e-mail vai receber só dados do tipo e-mail. Claro que agora, quando vocês forem criar o formulário e falar que ele é do tipo e-mail, ele vai aceitar outros tipos de dados, tá? Como aqui no passaporte também. Só que no passaporte na senha, quando é do tipo senha, ele mascara os números, né? Ficam só as bolinhas pretas, como se a gente estivesse digitando uma senha. Tá? E o botão, né, o submit, que é aquele último item que eu mostrei para vocês. Mas vou comentar de novo cada um desses itens, tá? Não se preocupem.
Não se preocupe se não entender esse código, que é só para eu comentar, tá? Mas eu vou comentar de novo com vocês. Então, vamos lá. O input, né? O input elemento é o elemento de formulário mais comumente usado e exibido de várias maneiras, dependendo de seu tipo. Então, que nem eu falei ali, né? Os inputs, eles vão ter tipos diferentes para essa coleta de dados. Que eu ia falar, esqueci. Os tipos aqui a gente vai definir agora para ficar bem estruturado e certo o site. Só que como a gente ainda não fez a validação com JavaScript, vocês vão ver depois que lá pelo JavaScript eu consigo testar, né, para verificar se esses campos estão recebendo o tipo de dado correto, né? Como lá no login, testando, validando, né? A gente fala validar, testando se a senha que o usuário digitou é realmente a correta, né? Então, a gente consegue fazer testes pelo JavaScript para ver se o dado está correto. Se não estiver, vai pedir para o usuário digitar de novo, e se tiver, ele aceita. Por isso que, por enquanto, ele vai aceitar qualquer dado que a gente digitar. Vou falar isso também lá na apresentação para vocês. A gente tem uma lista de tipos, né? Para os inputs. A gente tem o tipo texto, e-mail, passaporte, número, URL, de procura, de data, de tempo. Tem muitas coisas, né, que a gente pode definir no tipo do input. Lá no material eu coloquei links, né, e exemplos para vocês também verem outros tipos de input. E aí você encontrará todas as limitações e conteúdos respectivos a cada semana na plataforma. Pessoal, é importante que claro, quem está aqui está sabendo o que está acontecendo, né? Mas eu vejo lá no grupo, às vezes, algumas gurias perguntando sobre algumas informações que estão na plataforma, né? Então, todas as nossas informações referente ao curso vão estar na plataforma. A gravação da mentoria, né? As datas das tarefas, está tudo descrito lá. Então, sempre que tiver dúvida, dá uma olhada. Claro, se olhou lá no Moodle e não entendeu, claro que pergunta, né? Mas, a princípio, todas as informações estão lá. E é importante assistir as mentorias, né? Porque aqui a gente fala de várias coisas. Também, se a pessoa tá fazendo curso, mas de repente não tem tempo de assistir a mentoria, vai se sentir perdido, né? Vai se sentir um pouco perdido, porque é aqui que vocês têm as orientações, tá? Então, sempre aconselhem lá quem está meio perdidão a entrar na plataforma, né? Quem não consegue participar das mentorias, assistir as mentorias, né? Perguntar no fórum, que, ou pelo WhatsApp da Discord Tech também, né? Que a gente conversa. E sigam nossas redes lá. Eu queria mostrar todas as minhas imagens também, né? Porque eu achei elas bonitinhas. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar um projeto, né? A gente só falou, mas o bom é ver as coisas acontecendo, né? E até para fazer aquela revisão boa. Então, vocês estão vendo a minha tela? Alguém só diz sim ou não para mim, hein? Que eu não consigo ver o chat agora. Sim. Sim? Então tá, deixa eu olhar. Então, aqui nesse projetinho do Visual Studio, eu criei um arquivo e tentei juntar alguns elementos que a gente pode usar no formulário, tá? Eu vou comentar cada um deles com vocês, passo a passo, para vocês entenderem, né, como a gente usa e, de repente, também para terem ideias aí para colocar no de vocês. Aí, lembrando, né, de novo, vai ficar meio bagunçado, porque a gente não tem o CSS aqui para embelezar, né, para posicionar. Então, de novo, como é que eu fiz isso? Como é que eu comecei, né? Eu comecei criando uma pasta chamada Projeto Forms, né? Dentro desse projeto aqui eu tenho algumas outras coisas, mas não olhem para as outras coisas, olhem só para o Form. Porque assim, eu posso ter outros projetos, né, dentro da mesma pasta. Para eu ter outros projetos dentro de uma mesma pasta, eu tenho que deixar eles em subpastas, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma subpasta VS Code, aqui eu tenho uma subpasta Form, aqui uma locadora, aqui uma média, aqui um peso e aqui um switch case.
tá? São outros projetinhos pequenos que eu agrupei todos aqui. O que nos interessa hoje é o Forms. Então, dentro da pasta Form, eu tenho Forms, eu tenho o Index, né, que é o arquivo principal. Tem uma imagem e tem um arquivo Styles, que aqui, que eu até tirei ele aqui do código, eu comentei. Como é que a gente comenta? Ctrl, ponto e vírgula, comenta. Quando o código está verde, é porque ele não vai ser levado em consideração no código, né? Que é o caso dos comentários. Eu posso colocar qualquer comentário aqui no meu site, ele não vai interferir, ele não vai renderizar. Então, é importante também a gente pegar a prática de comentar, até para a gente saber o que está fazendo, né? Então, por exemplo, aqui, quando eu quero, eu posso criar comentários de uma linha ou de várias linhas, tá? Vou colocar aqui embaixo. Aqui vamos começar o código, né? Por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, eu coloco o texto e comento esse texto aqui, que ele não vai interferir no meu código, mas mas quando eu estiver lendo, eu vou saber, né, que aqui a gente vai começar o código, aí de repente aqui eu poderia colocar outro. Aqui vou colocar meu formulário, né? Não pode esquecer de comentar. Se não comentar, aí ele aparece no site, né? Tem que estar verde, ó. Então, aqui vou colocar meu formulário, né? Eu posso comentar, então, todo o meu código para eu saber aonde aonde eu fiz as coisas, né? Porque, de repente, tu faz em um dia, no outro dia tu, mas por que eu botei essa parte do código aqui? Né? Então, se tu comentar, fica mais fácil de tu te lembrar, né? São informações que tu manda para ti mesmo, para lembrar quando tu for seguir no teu projeto, né? Num outro dia. Então, aqui eu coloquei o ponto de exclamação, né? Dei o Enter, ele já criou toda essa estrutura aqui para mim, né? Com o body e o head também. Aí depois eu coloquei mais algumas informações aqui. O que eu coloquei? Eu troquei a linguagem para PTBR, né, para português, para não ficar dando aquela mensagem de se eu quero traduzir a página, né, quando eu deixo em inglês. Aqui no título eu coloquei o título que eu quero que apareça lá no navegador, formulários, né. Aqui eu tinha colocado um link para o CSS, mas como a gente ainda não está vendo o CSS, não vamos usar, então por isso que ele está comentado. Aqui eu usei a tag style. Notem que eu posso botar um pouquinho de HTML na página usando a tag style. Então, a tag style contém um pouco de CSS, mas é uma tag, então por isso que ela está aqui no HTML. Quando for trabalhar com CSS, lá no arquivo do CSS não existirão tags, né? Existirão seletores, mas isso é outro assunto para o que vem. Então, o que eu fiz nesse style? Que eu só botei os H1s, que são os títulos aqui, uma cor roxinha, só para destacar lá, e centralizei tudo na página. Só isso que eu fiz. Vou renderizar aqui para vocês verem. Então, isso aqui que eu criei, né? Porque eu quero mostrar algumas coisas que eu posso usar no meu formulário. Então, eu quis destacar só os títulos de uma cor roxa e centralizar. Centralizado, né? Deixa eu organizar aqui. Bem, para a gente deixar lado a lado. Para enxergar o que a gente está fazendo aqui. O que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Então, eu coloquei lado a lado aqui para a gente começar. Então, de novo, esse formulários aqui é o que aparece aqui, ó, na abinha, então está escrito formulários lá. E aí entra meu body. Tudo que está dentro desse head aqui são informações para o navegador, né? O usuário não enxerga. A única coisa que o usuário enxerga desse head aqui é o título da abinha do navegador. O restante são todas informações para o navegador. Depois, aqui dentro do body. Dentro do body, o body é o corpo do site, né?
é o que vai ser mostrado aqui no navegador. Então, tudo que tiver dentro desse body vai ser mostrado para o usuário. Então, notem, aqui dentro do body eu tenho uma seção. Essa seção aqui, ó, se eu clicar aqui, viram que ela marca a linha, né? Vai até aonde? Deixa eu ver. Vai até o final do meu código, porque eu coloquei tudo dentro de uma seção só, todos os tipos de formulário, tá? Então, se eu tivesse um site com mais de um assunto, eu criaria uma seção para cada assunto, tá? Por exemplo. Isso é uma boa prática da gente ir começando a fazer, ó. Então, aqui termina, né, o body, fecha o body e termina a tag HTML. Então, eu criei uma seção. Eu poderia também ter usado aqui a tag main, para dizer que nesse projeto aqui o assunto principal são cabeçalhos, né? Mas eu coloquei uma seção. Deixa eu ver uma coisa. Que engraçado que ontem eu tinha colocado. Deixa eu até esticar isso aqui. Eu tinha colocado todos os forms dentro de uma div. A partir daqui, ó. Lá em cima, não. Por que eu queria comentar isso com vocês, ó? Talvez vocês estejam tendo dúvidas, né? De como colocar as coisas dentro do site. Eu só estou fazendo uma coisa aqui, não se preocupem, só porque eu quero botar tudo isso aqui dentro de uma div. Quando eu coloco o assunto dentro de uma div, eu estou criando uma divisão no site, certo? Então, essa minha divisão aqui, ó, que começa aqui, termina aqui, vai conter o quê? Vai ter esse primeiro formulário aqui, né, até o botão enviar. Quando eu uso uma div, ele cria um espacinho de um elemento para o outro, tá? Esse espacinho é natural porque a div tem o display block, isso a gente vai ver depois no CSS. Esse display é a forma que é mostrado na tela, né? Então, o display block vai mostrar um elemento embaixo do outro e vai mostrar uma pequena divisão. Mas também para vocês pensarem assim, ó. Deixa eu botar aqui mais comprido. Para vocês pensarem assim, cada divisão vai ser uma parte do meu site, né? Então, eu tenho a seção, que nem lá pedia no site de vocês, para colocar 3 imagens com descrição. Então, aquilo ali pode ficar dentro de uma divisão, né? Ou dentro de uma seção. Você tem uma seção com uma divisão dentro, e dentro dessa divisão vocês vão ter as 3 imagens, né? Para ir separando os assuntos do site. A gente pode pegar e dividir, ó, literalmente, né? Dividir tudo em pedacinhos, para depois, quando a gente começar a usar o CSS, a gente pegar pedaço por pedaço e ir estilizando, né? Como a gente quiser. Então, por isso a gente separa as coisas dentro do site. A gente vai ver que depois a gente bota outros elementos junto, mas a princípio só uma divisão aqui para separar as coisas. Então, nessa minha primeira divisão aqui, eu tenho um H1, né? Aqui eu encolhi um pouco para tentar mostrar os dois ao mesmo tempo para vocês. Deixa eu encolher mais esse aqui. Então, olha só, eu tenho um H1. O H1, então, é a tag de título, né? Que deixa o texto maior. Que está escrito formulário simples com placeholder. Então, é isso aqui que renderizou na tela. Né? Isso aqui é importante vocês fazerem para até vocês verem o que acontece, né? Coloca a tela lado a lado, escreve de um lado e olha do outro para ver como as coisas estão ficando, né? Fica, às vezes, mais fácil da gente compreender. E aí, aqui, vou colocar meu formulário. Notem que aqui o comentário aqui não apareceu aqui no site, né? Porque é um comentário, então comentários não aparecem. E estou criando um form. Dentro desse form, eu vou ter o quê? Um input do tipo texto, que vai... esse atributo aqui é depois para o JavaScript, tá? Então, esse aqui... não se preocupem com ele, né? Até se eu tirar ele aqui, ele não vai influenciar em nada, ele vai ficar do mesmo jeito. Mas são informações que são atributos, né? Para depois a gente usar no JavaScript. Mas o que para a gente agora importa?
dizer o input, dizer o tipo que ele vai ter, vai ser do tipo texto, e o placeholder é um atributo que eu consigo colocar um rótulo dentro, uma frase dentro do formulário, que é o digite seu nome aqui. Depois eu tenho, em seguida, outro input, que é do tipo e-mail, né? Que vai ter o placeholder, digite seu e-mail, que é essa caixinha de baixo. Elas estão coladas porque a gente não está usando CSS para distanciar uma da outra, né? No HTML, para a gente distanciar eles, a gente poderia usar o BR. Até estou usando aqui, mas não tá dando muita diferença, né? Eu posso usar dois aqui, ó. Ó, daí dividiu bastante, tá? Então, e embaixo aqui tem o botão enviar, vou botar outro BR aqui também para ficar mais separado. Então, duas quebras, o botãozinho separou. Antes estava tudo colado, né? No final tem um botão que é o input, né? Input do tipo submit, então por isso que ele vira um botão, porque é do tipo submit, com o valor, né? Com um rótulo e enviar. Esse rótulo aqui é o que eu quero escrever no botão, então eu quero que ele enviar. Ó, se eu tirar aqui deixar só o E, vai aparecer só o E no botão, né? Mas, então, aqui no valor, no value do botão, é o que eu quero que mostre para o usuário, né? O rótulo do formulário. Então, então é isso, eu vou digitar aqui e ele já fica pronto para receber os dados, ó. Rafaela, meu e-mail aqui, né? Como ele é do tipo e-mail, ele já pega todos os e-mails que eu usei, né? Então, por exemplo, vou colocar esse aqui e vou enviar. Ele enviou, só que para lugar nenhum, porque a gente ainda não tem servidor, tá? Então, tá funcionando, tá recebendo os dados, né? Se eu quiser botar aqui, os e-mails também ele pega, né? Bonitinho. E quando eu envio, ele só limpa o formulário, mas não envia para lugar nenhum ainda, né? Porque a gente não tem banco de dados. Depois, esse aqui é um pouco mais avançado, né? Esse aqui é um formulário com um pouquinho de JavaScript, até para vocês entenderem, né? Quando eu falo JavaScript, aqui vocês já entenderam que isso aqui é CSS, né? Então, quando eu falo do JavaScript, é alguma coisa parecida com isso aqui, dentro de uma tag script. Então, eu vou inserir o JavaScript no HTML depois com tags também, né? Como eu insiro o style, eu também consigo inserir scripts. Nessa função aqui, o que está fazendo aqui é o formulário com uma função. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Não se preocupem com isso agora, de entender totalmente isso aqui agora. Mas eu tenho input do tipo botão, né? Um button, por isso que cria um botão. Sempre que eu falar que é o tipo é button, ele vai criar um botão. E um clique aqui, né, que é o valor. Quando clicar nesse botão, ele vai chamar uma função. Então, aqui é um clique, né? Quando houver o clique, vai chamar essa função. Quando a gente chama uma função, a gente executa ela. O que essa função faz? Chama um alerta, né, dizendo que você clicou no botão. Então, quando eu clicar no botão, vai ser chamado um alerta, né, dizendo que você clicou no botão. Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Não se preocupe. Mas são tipos de coisas que eu posso criar no formulário, né? Depois o outro aqui. Gurias, eu não estou vendo o chat, tá? Se alguém precisar fazer alguma pergunta, chama aí que eu respondo. Depois, outro tipo de formulário agora. Formulário com opções de múltipla escolha. Então, formulário, né, com opções de múltipla escolha. Quando eu uso o input, então, de novo, né, eu tenho a tag form para abraçar todo o formulário. E dentro desse formulário, daí eu vou escrever meus inputs. Eu vou ter o input do tipo checkbox, que vai ter o primeiro valor, a bicicleta. Esses name e valor aqui também não vai ser preciso agora, tá? Mas eu tenho um tipo checkbox, com o texto eu tenho uma bicicleta, que é o que aparece aqui, eu tenho uma bicicleta. Ó. E ele deixa eu marcar, né? Por isso que é checkbox, que deixa eu marcar essas opções. Por exemplo, se tu for colocar isso aqui no currículo, a pessoa coloca no currículo, né?
selecione as suas habilidades, por exemplo, aí coloca o Word, Excel, né, e tu vai marcando quais os conhecimentos que tu tem, por exemplo, tá? Depois o outro checkbox é com o texto eu tenho um carro e o último eu tenho uma moto, né? Então isso aqui seria como essa é a forma da gente colocar checkbox dentro do formulário. São os tipos de inputs que a gente estava falando antes, né? Depois eu tenho campo de formulário para escolher uma cor. Agora são coisas aleatórias, né, que tu pode em algum momento querer colocar no teu site. Então, campo de formulário para escolha de uma cor. Tu vai colocar um input, né? Selecione sua cor preferida. E o input com tipo color, né? Como a gente viu os tipos de input lá antes. E um valor para essa cor. No caso aqui, esse hashtag 000FF é o valor hexadecimal da cor azul. Mas aqui no navegador, quando eu clicar, ó, deixa eu escolher se eu quiser outra cor. Tá? Então, em algum momento, sei lá, vocês querem pedir para o usuário escolher uma cor, vocês podem usar esse campo aqui no formulário, tá? Depois, campos de formulário para datas. Então, eu também tenho campos específicos para formulários de datas, né? Campos de formulários de datas, que é o tipo date e o tipo date time. Então, notem que o que diferencia um input do outro é só o tipo, né? O type que eu descrevo neles. Esse data de nascimento aqui e esse data de nascimento que está escrito aqui só em texto, eu poderia colocar um label também, tá? Mas também consigo fazer dessa forma aqui para mostrar como esse aqui está mostrando. Esse tipo date, se eu clicar aqui, ó, ele já pega o calendário do sistema operacional, né? Da máquina de vocês. Então, ali, hoje é dia 22, tá correto, né? Se ele não tivesse, também, se eu clicasse no hoje, ó, daí ele joga ali a data, né? O tipo data de nascimento, que é dia, mês e ano, ele mostra a data e as semanas. Aliás, ele mostra o horário e o dia da semana, né, que a gente está. Então, a gente está no dia 22 e agora são 8h37. Ele pega o horário do sistema. E simples assim, né? Só usando o tipo de input para data e time, data e time, né? Data e o tempo, que ele já carrega para a gente essas informações. Então, só o data é só o calendário, e o data e time é o calendário e o horário que a gente está, né? Da onde ele pega da própria máquina, né, que está rodando. Ele pega as informações do próprio computador. O que mais que a gente tem de tipos interessantes aqui que a gente pode usar? Tem os campos de formulário para e-mail. Então, ou para e-mail, quando a gente vai digitar e tiver a validação do JavaScript, ele vai obrigar a gente a colocar um campo válido, né? Um campo com o arroba. Quando não tem essa validação ainda do JavaScript, ele aceita qualquer tempo. Não deixou. Ele força. Eu achei que não. Aqui agora eu tinha me esquecido. Mas, então, se eu não colocar um arroba, ele não vai aceitar meu campo, ó, porque o campo é e-mail. Dei enter, né? Sumiu porque não foi para lugar nenhum. Ele guardou ali na memória o e-mail. Então, se eu tirar o e-mail, o arroba daqui, né? E der enter, ele vai chiar, né? Tem que ir para colocar o endereço válido. Eu tinha me esquecido que ele já valida no HTML, tá? Mas acabei de lembrar agora a questão. Porque, de qualquer forma, né, quando a gente usa o JavaScript lá depois, a gente faz testes, né? Aí é mais aprofundado o assunto, mas é o costume, né, de já fazer as validações. Então, eu não confiei só na tag aqui, mas a tag já faz essa validação. Para carregar arquivos, então, eu posso ter um formulário também que pode carregar um arquivo, né? Então, eu tenho o tipo file, só que eu tenho o tipo file simples e o tipo file múltiplo, que posso carregar mais de um arquivo. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir a caixa,
a pasta do Explorer, né, onde eu tenho os arquivos, para eu poder escolher um arquivo para carregar. Eu não vou escolher nenhum, porque para carregar um arquivo, eu preciso ter esse arquivo dentro do meu projeto aqui, tá? Eu não tenho nenhum arquivo aqui no meu projeto. Então, se tentar carregar, vai dar erro. Uma capa aqui. Ele vai dizer que está aqui o arquivo, né? Mas o arquivo, na verdade, não vai ser carregado para o meu projeto, tá? E a outra, escolher arquivos aqui, ele deixa escolher mais de um, né? Eu posso escolher mais de um arquivos para carregar. Vai dizer, né, quantos arquivos. Então, eu também tenho essa opção para carregar arquivos no site, né? Depois, eu também tenho os campos de formulários que carregam imagem, ó. Então, eu posso colocar, por exemplo, no botão, uma imagem, né, de uma setinha, só para não ficar aquele simples botão como eu estava usando antes. Então, aqui eu tenho o input do tipo texto, né, para colocar o nome, um segundo nome, um sobrenome, e o botão em formato de imagem, né? Quando eu clicar, ele vai enviar. Sempre quando eu clico, ele atualiza a página, né? Por isso que ele sobe. Mas não está enviando para lugar nenhum. Então, como é que eu faço isso? No input, eu tenho que dizer que o tipo dele é imagem e colocar um search, né, para procurar essa imagem. Essa imagem eu tenho carregada aqui, ó, no meu projeto. Por isso que eu consigo colocá-la aqui no site e depois renderizada no navegador, né? Por isso que ele consegue carregar essa imagem no navegador. E também consigo definir uma altura e um tamanho para ela, né? O que eu quero que seja exibido, ó. Se eu colocar 148, ó, já estiquei ela. Tá? Então, eu defino uma largura e uma altura também para essa imagem que eu coloco aqui. Depois, outro tipo, formulários, campos de formulários para mês. Então, eu tenho o tipo mês, né, que eu consigo definir aqui o mês que a gente está. Então, por exemplo, tu pode ter uma situação lá, selecione o mês. Né? Tu pode usar esse tipo de input. Então, notem que ele é escrito da mesma forma que todos, né? Esse input aqui, até eu botar ele para baixo para ficar, ó. É sempre um input e um tipo, input e um tipo, né? E dependendo desse tipo, ele vai mudar o formato de aparência, né, que ele tem na tela. Notem também que cada, ó, tá, vou separar mais para vocês verem, cada item desses aqui, ele está dentro de uma div, ó. Então, isso aqui é uma boa prática para vocês, ó. Cada coisa que eu quero mostrar no site, eu estou colocando dentro de uma div. Isso aqui vai facilitar depois para mim, quando eu quiser mudar só essa parte aqui, por exemplo, do site, né? Eu só quero mudar isso aqui do site. Então, eu sei que isso aqui vai estar dentro desta div aqui. Depois a gente vai ver que a gente tem jeito, né? Tem formas de identificar essa div aqui, de como, porque tenho várias, né? Mas tem formas de eu dizer, quero aquela div ali específica, né? Então, isso é uma boa prática já da gente ir fazendo para depois, né, só estilizar. Então tá, de imagem, campos de formulário para mês, eu já mostrei, né, ele mostra o mês que a gente está. Aqui, campos de formulário com intervalo definido, aqui embaixo. Então, eu também posso definir um campo, né, para eu dizer de quanto até quanto. Então, quando eu uso o tipo number, com uma quantidade, com esses dois aqui, o mínimo e o máximo, ele abre aqui para mim uma setinha, né, onde eu posso escolher os valores. Então, mínimo 1 e máximo até 5. Então, eu consigo navegar aqui nas setas de 1 até 5. Sei lá, escolha a opção entre 1 e 5, né, para o usuário. Daí o usuário só tem essas 5 opções para escolher. Depois, campos de formulários para senha, normalmente usado em login, né? Qualquer coisa que eu digitar vai ter uma máscara, vai ter essas bolinhas aqui, né? Então, como é quando a gente digita em algum campo que tem a senha, para ninguém ficar vendo. Claro que essa senha depois lá no banco de dados a gente vai conseguir ver, né? Depois, quando for criar isso aqui lá no JavaScript. Mas por enquanto ele fica assim dessa forma mesmo pra gente, porque ele é do tipo
password, né? Tipo senha. Depois, aqui eu tenho campos de formulário para uma única escolha, então posso colocar um campo no formulário, né, para a pessoa definir qual é a idade dela, como nesse exemplo, ou marcar apenas uma opção. No que a gente viu aqui em cima, no formulário de múltipla escolha, quando a gente tem esse select aqui, que é o segundo tipo aqui, o checkbox. Quando é o tipo checkbox, eu consigo marcar de mais de uma opção, né, ao mesmo tempo. Quando é do tipo input, aqui embaixo, quando é o tipo input, deixa eu achar aqui uma única escolha. Ele só vai deixar eu marcar apenas uma opção, ó. Quando eu marco a outra, a que estava marcada se desmarca. Então, esse aqui é interessante, né, quando tu quer que o usuário digite apenas uma opção. Então, por exemplo, e qual a sua idade, né? O input vai ser um rádio e o texto que eu vou mostrar na tela vai ser esse aqui, de 18 a 20. De novo, né, esse name, esse valor aqui, por enquanto, não fazem diferença. A gente coloca porque é a sintaxe completa, né, do input. Quando a gente coloca o input, ele já traz essa sintaxe. Mas essas informações vocês não precisam ainda se preocupar com elas, né? Quando a gente vai botar o input, ó, o input, já vem com alguns campos pré-definidos, né? Para a gente colocar. Então, a gente sempre preenche. Agora, só porque eu quis mostrar para vocês, ele não colocou, né? Ele colocou só o tipo do input. Mas tudo bem, eu nem queria mesmo, né? Mas são informações mais completas, né? Sempre quando a gente fala de atributo, são atributos. A gente tem a tag, né? Só a tag simples, e a gente tem a tag com mais algumas coisas junto. Essas coisas, essas mais algumas coisas juntos, a gente chama de atributos que complementam a funcionalidade da tag. Então, a tag já tem a sua função, e com esses atributos, né? Que estão em azul aqui no caso, vão complementar as informações para essa tag. A tag sozinha funciona também, só que com os atributos ela está mais completa, né? São informações adicionais que eu coloco nas tags. Então, por isso que elas aparecem aqui, tá? E algumas só são usadas lá no JavaScript, outras outras não são importantes, né? Que nem o nosso caso aqui, mas eu já quero que vocês acostumem com essas informações para quando a gente chegar no JavaScript, isso aqui já não, isso aqui se parecer familiar com vocês, tá? Para vocês, se parecer familiar. Porque o input, né, sempre vai ter um tipo, vai ter um nome e um valor. E o que a gente quer mostrar na tela. Depois, eu tenho campos de formulários com barra de status, então eu posso querer mostrar alguma coisa desse tipo, né, no formulário, para a pessoa marcar o nível de satisfação dela. Então, isso é um input do tipo range, né? Que vai ter o nome satisfação, vai ter a largura mínima de 0 e a máxima de 10, né? Então, vai de 0 a 10 a satisfação para a pessoa colocar se está satisfeito ou não, né? Então, pouco satisfeito antes do input e depois do input. O input, na verdade, é só a barrinha de progresso, né? Que aparece aqui no site. Esse pouco satisfeito é só um texto antes, e esse muito satisfeito é um texto depois do input, né? Só para aparecer desse jeito aqui para o usuário. Eu também Rafaela, tenho. normalmente eu costumo ver isso com numeração. Como é que põe a numeração aí? Como assim a nomeação? Tipo 0, 1, 2, 3, até 10, né? Coloco nesses campos aqui, ó. Eu digo que vai começar em 0, que é o mínimo, e o máximo que é em 10. Para tu mandar a informação para o usuário, daí tu vai escrever fora, né? Pouco satisfeito, de 0 até 5, por exemplo. Até 5. Ó, nota que eu estou escrevendo aqui e está mostrando aqui no site. Ó. Não sei se foi isso que tu perguntou. E aí, muito satisfeito, aí eu coloquei aqui para muito satisfeito, ele vai até 10, né? Então, o tamanho máximo vai até 10. E posso colocar aqui de 6 até 10.
Não sei se era essa a tua dúvida. Não, normalmente eu vejo aquelas bolinhas, tipo 1, 2, 3, 4, 5, né? Daí seria esse aqui. É que assim, eu tô mostrando para vocês os campos que a gente tem, né? As opções que a gente tem de campos no formulário, mas aí a forma que vocês vão usar elas, aí depende de cada um, né? Qual combinação vai fazer, porque a gente pode ter tudo junto dentro de um mesmo formulário, né? Aqui eu estou mostrando só de forma separadinha, só para vocês verem, né? Quais os campos que a gente tem, quais os campos que a gente pode usar. Mas fazer a barrinha com a graduação, acho que eu talvez não tenha explicado direito, que eu fazia a barrinha com a graduação, né? Tipo esse aqui? Não, tipo, como se fosse um termômetro, tem os números na barrinha, né? Ah, tá. Daí a gente tem que colocar um placeholder dentro. Deixa eu ver, cadê ele aqui agora? Esse aqui é um formulário com vários dados. Deixa eu ver se esse aqui que tu está dizendo. Que agora eu saí de onde eu estava aqui. Preenchendo o formulário abaixo. Não. Peraí, que acho que eu tenho saído daqui. Vou esticar para enxergar melhor que eu estava. O telefone, e-mail. Esse é o último link, horário, telefone, dia da semana, texto inicial, vários elementos. Esse aqui é o último. Eu perdi. Acho que era o primeiro, não é? Ah? Não, não era o primeiro. Um campo de. Aqui, ó, de satisfação. Esse aqui, ó. Talvez tu queira fazer isso aqui, por exemplo, um place. É que naquele ali não vai. Aquele ali é um placeholder. 1, 2, 3. Não vai mostrar nesse porque ele não tem o campo para mostrar dentro. Acho que talvez o que tu esteja falando é outro, que esse mesmo colocando o placeholder, ele não vai aparecer informação dentro aqui dentro, né, do termômetro. Agora entendi o que tu tá falando, né? Ter os números aqui dentro. Ou em cima ou embaixo também. Sim. Mas quer dizer, com a numeração até para. Com a numeração, a gente consegue colocar depois embaixo, mas aí posicionando com CSS. Aqui no HTML vai ficar muito trabalhoso fazer e talvez nem dê certo. Tá. Com CSS a gente pode colocar uma numeração embaixo, depois aqui, né, posicionada embaixo. Aí pode. Mas esse aqui dentro do elemento não consegue escrever. Porque esse aí não fica muito visível, por exemplo, se eu estou no 5 ou no 6, por exemplo, né? Não fica bem definido. É, isso é verdade. Mas aí a gente tem formas, né, de colocar. Aí lá no CSS a gente consegue, agora aqui no HTML fica mais complicado a gente usar. A gente pode até é que assim, ó, nota que tá tudo escrito um embaixo do outro aqui, né? Só que aqui na hora de renderizar não fica um embaixo do outro, por causa do display. Os displays a gente vai ver lá no CSS depois, né? Para dizer, coloca isso em cima, coloca isso aqui embaixo desse, coloca números embaixo, aí a gente posiciona com o CSS depois. Mas dá para fazer. Tá? Depois a gente tem campos de pesquisa, né? Então, quando a gente coloca aqui o input do tipo search, ele já entende que quando a gente clicar, ele vai fazer uma pesquisa em alguma coisa, né? Então, ele aparece um xizinho também aqui do lado, nesse campo, para a gente excluir o que a gente botou de pesquisa, né? Nos outros não aparece esse X aqui, se vocês notarem. Nesse aqui, como é campo de pesquisa, aparece o X de pesquisa. Campos de formulários para botões é o tipo submit, né? O type tipo submit, como a gente já viu. Ou para telefones, ele vai guardar os números, né, que foram digitados
ultimamente. Esse aqui, se a gente digitar texto, ele aceita também, ó. Era nisso que eu estava pensando lá no do e-mail. Mesmo que eu diga que o type do telefone seja tipo telefone, né, para telefone, ele aceita letras também, porque não tem a validação do JavaScript, tá? Mas claro que se eu botar ali telefone, a pessoa vai pensar no seu telefone e vai escrever telefone, né? Mas só para Também nos vocês, Estados né? Unidos eles dão telefone por texto, porque o A é Se, tipo é o 1 é tipo ABC, o 2 é DEF, por aí afora. isso, eu também posso querer colocar hífen, né, assim no meio, ó. Então, por isso que ele aceita também caracteres, tá? Mas o que eu quis dizer assim, ó, que se a gente for validar um número de telefone, ele tem um número certo de dígitos, né? Então, se estourar aquele número de dígitos ali, ele não vai aceitar, porque ele vai dizer que é um formato inválido. Mas aí isso é, de novo, né? Isso é lá no JavaScript que a gente faz. Por enquanto, a gente define o tipo, né? E é isso. Só estou fazendo esses tipos de comentários, caso vocês estejam testando e ele aceite, né? Mas eu botei telefone e coloquei letra, ele aceitou também, né? Explicando por que ele aceita também. Eu também tenho campos de formulário para horários, então eu posso colocar ali na escolha um horário, o tipo time. Ó, tem alguém com o microfone aberto aí que eu estou escutando vocês conversarem. Meu Deus do Só céu, dar eu um que mudo lembro aí, de por vender. favor. Já sei. Eu vou buscar os A documentos. Cláudia, Sabe minha roupa? Cláudia, Não. Cláudia, tu tá com isso, tava junto, tava escutando vocês conversar. Tá, olha só, já são 9 horas, deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Então, né, não tem muitos mistérios, mas tem vários tipos diferentes. Então, por exemplo, aqui o horário, ele deixa escolher um horário, né, ele pega o horário do computador também. Eu também tenho inputs para tipos de links, né, então eu posso definir um link aqui para ele navegar nesse formulário, né, para ele receber apenas um link. Campos de formulário para definir uma semana, então, tipo wiki aqui, né? Ele deixa a gente colocar qual semana a gente está e marcar, né, qual é essa semana. Então, a gente está quase terminando abril aqui. São inputs informativos, né, que é legal de ter em algumas situações. Formulários para criar áreas de texto. Então, se eu quiser que a pessoa só digite um texto, né, digite uma informação, esse campo, inclusive, ele abre mais, né, por isso que tem aquele cantinho diferente ali. Quando eu quero que ele fique em branco para a pessoa digitar, eu não coloco nada entre as tags, ó, notem que aqui está vazio, né, não tem nada aqui. Quando não tem nada no meio, aí ele abre um campo para a pessoa digitar, né, com nada escrito dentro. Quando eu quero informar para a pessoa que ela precisa digitar alguma coisa, eu escrevo entre as tags alguma coisa. Então, tudo que eu escrever entre as tags vai aparecer lá para o usuário. O que o usuário vai ter que fazer? Vai ter que apagar e escrever daí o que ele quer. Tá? Aí, claro, quem está criando o site vai definir qual das duas situações vai achar mais interessante para o seu site. Tá? Mas essa é a tag do formulário para área de texto, né? Para a gente colocar uma área de texto. E aí aqui embaixo. Normalmente, esses de texto costuma ter uma limitação, tipo até 300 caracteres, por exemplo. Sim, posso colocar também. Eu nem quis colocar ainda agora, mas eu uso o mínimo e o máximo, que nem eu coloquei lá na outra tag de cima. Lá no material, lá no W3 School, tem as informações de como colocar, né? A ideia, assim, é não confundir muito vocês agora no início, mas a gente vai ver isso aí depois. Mas o que tu falou tá correto, até porque eu não quero que o usuário digite um livro, né? Então, eu posso delimitar também o tamanho de caracteres que o usuário vai digitar nessas caixinhas. Eu não vi quem falou. A Cláudia? Eu estou compartilhando a tela, não consigo ver quem fala.
E aí, por último, aqui um formulário com todos misturados, né? Então, um input de texto, um de telefone, um para e-mail. Deseja receber nossas novidades, sim ou não, né? Um exemplo, né? E aqui digite sua mensagem e um botão para enviar esse formulário. Aqui ele não está deixando porque eu não preenchi, né, os campos do formulário. Então, o input tem essa validação também, né? Não deixa a gente mandar coisa vazia. Ó, preenche esse campo. Então, ele vai pedir para preencher e aí enviar. Enviou para onde? Para lugar nenhum, né? Porque a gente, de novo, não tem banco de dados. Então, ele só limpa os campos, tá? Então, a intenção de hoje, né, é mostrar para vocês como criar um formulário e quais os inputs que a gente tem, né? Para cada estação, a gente tem um tipo de input. Nádia levantou a mão, Nádia pode falar. Beleza, bom dia, gente. Bom Minha dia. dúvida é, a nossa primeira entrega vai ser esse formulário? Ou você está realmente passando? Eu gostei que eu vi que você passou vários tipos de input, botões. E aí a minha dúvida é, a gente vai montar uma página, o formulário a gente mesmo que vai criar e vai ser de uma página só o formulário? Seria isso? Não vamos considerar o do Google. A gente que vai montar o nosso formulário. É isso que eu tô entendendo. Sim, qual a ideia do Google Sites lá de vocês criarem um modelo, né? De como vocês fariam esse site agora em código. Então, onde é que tu botou teu formulário lá no Google Sites? Tu botou ele numa página separada ou tu botou ele junto com outras informações? Coloquei ele junto com outras informações, ficou só o link do formulário. Então, tu pode fazer a mesma coisa, criar um botão, um link, daí esse link te manda para uma outra página, né? Tu vai ter que criar uma outra página para colocar o formulário. Mas todos dentro do mesmo site, né? Da mesma forma que tu fez lá no Google. Então, tu vai criar um botão com um link, esse link vai mandar para essa outra página do teu site, que vai ter o formulário que tu vai criar lá dentro. Né? Parece meio confuso agora, mas essa seria a ideia. Legal, Porque beleza. que quando tu cria o botão lá com o link, né, tu tá mandando, na verdade, a pessoa para outra página, para acessar essas informações em outra página. Deixa eu ver o chat aqui se tem alguma coisa. Qual a Obrigada. diferença entre... imagina. Qual a diferença entre div e section? Section, na verdade, visualmente, as duas não têm diferença nenhuma. Mas semanticamente, lembram, tem a história da semântica lá, para os motores de busca do Google, né? Os motores de busca procuram sites mais completos, então o que as tags semânticas fazem? Elas dão sentido, né, aos sites. Elas têm uma estrutura semântica, uma estrutura com sentido. Como naquela mentoria que eu falei entre as tags simples e as semânticas. Para o navegador, div é só uma divisão, e para o motor de busca, né, interpretando. E uma sessão é uma sessão, tipo assim, é uma parte diferente do site, é uma sessão. O site pode ter várias sessões, mas cada sessão vai ter um conteúdo. Ele vai entender mais ou menos dessa forma, né? Porque a gente pode ter muitas divisões dentro de uma sessão. Então, a sessão, no caso, por exemplo, a nossa sessão ali é de formulários. Então, tipo, nessa sessão eu só vou ter formulários. Posso ter uma sessão só para informações. Sei lá, nesse sentido, né? É o sentido semântico da tag. Não sei se tu consegue entender, Luciene. A Silvia quer um exemplo de função. Silvia, eu não quero confundir vocês agora com as funções do JavaScript. Eu vou deixar as funções para a última parte da trilha, né? Que a gente agora está encerrando o HTML hoje. E depois a gente entra em CSS e a última parte vai ser o JavaScript, né? Então, porque senão, de repente, quem está começando vai se assustar, vai ver que são coisas diferentes, né? Eu não quero que vocês fiquem ansiosas também, né? Então, o que vocês vão fazer, gurias? Vocês provavelmente criaram um formulário lá no Google Sites, né? Vocês vão colocar esse formulário no site de vocês. Não tem tarefa de entrega de novo.
Não vou pedir nenhuma entrega, eu só quero que vocês criem, né, esse formulário no site de vocês. Não vai ficar bonito, não vai ficar organizado, porque a gente ainda não viu o CSS, tá? Então não se preocupem com isso, vai ficar uma página tipo essa que eu mostrei para vocês, uma coisa embaixo da outra. E depois com HTML, com HTML não, com CSS, vocês vão organizar e deixar isso bonitinho, tá? Mas que eu quero que vocês pensem assim, ó. Olha para o Google Sites de vocês. Aí, o que vocês colocaram num primeiro momento? Por exemplo, né? Uma imagem, um logo, né? Se não me engano, e o menu. Quando vocês forem colocar isso no HTML, vocês vão colocar o logo, daí vai aparecer a imagem e o menu logo abaixo, mas tudo assim bagunçado, não vai aparecer daquela forma bonitinha lá que o Google Sites mostrou, né? Porque o Google Sites já está fazendo tudo ao mesmo tempo lá, já está colocando CSS, já está organizando. O que vocês estão fazendo agora? Colocando só os elementos, né, na página. Depois vocês vão começar a organizar esses elementos. Deixar eles, né, ao longo de um lado, o menu lá no canto esquerdo, bonitinho, disposto, um do ladinho do outro, né? A imagem de fundo. Então, isso vocês vão ver lá no CSS depois. Agora vai ficar tudo feio mesmo, porque vocês só estão colocando as informações lá. Tá? Então, não fiquem ansiosos achando que não sabem fazer, porque tá feio, é porque fica feio mesmo. Porque é só HTML, né? Não tem. O CSS é a beleza, né? Que a gente dá para o site depois. Agora a gente tem que só colocar as informações lá. Então, vocês vão olhar, vão criar. Tentem já ir se acostumando com as tags semânticas, né? Então, vocês vão criar a estrutura do site, vocês vão colocar lá, aqui, por exemplo, estou compartilhando a tela ainda, estou. Aqui no Visual Studio, aqui. Vou criar um arquivo novo aqui, só para mostrar para vocês. Vou colocar um teste. HTML. Então, vocês, né, vão criar a estrutura do arquivo, vão colocar o nome aqui, por exemplo, meu site, que é o que vai aparecer para o navegador, né? Então, isso aqui são as informações para o navegador. Dentro do body, né, que é o que vai ser mostrado na tela para vocês, deixa eu renderizar isso aqui para a gente já ver ao mesmo tempo aqui. Ó, não tem nada dentro do body, então não aparece nada aqui no navegador, né? Tá em branco. Então, aqui dentro do body, o que vocês colocaram lá no Google Sites? Coloquei um cabeçalho, então vou botar a tag header, que é a tag do cabeçalho. O que eu coloquei lá no meu cabeçalho? Eu coloquei um menu. Como é que a gente cria um menu? Com uma tag nave, e dentro dessa nave eu tenho links, né? Então, um primeiro menu chamado Home, um segundo menu, item de menu, né? Chamado Contato, e assim por diante. Olha o que está acontecendo lá no navegador, ele já está colocando os itens, né? Só que de uma forma bem bagunçada. Então, se eu tivesse uma imagem aqui também no header, antes, né, eu colocaria a imagem. Eu só tenho a imagem da seta aqui, eu acho, né? Os cachorros também querem entrar agora na reunião aqui. Só tenho a imagem da seta aqui, ó. Mas colocaria a imagem da seta, que tá enorme aqui, né? Porque eu não coloquei a altura aqui. Deixa eu só um widget de 20 px. Tem uma altura também de 20 px. É que eu botei PC, né? Px. Então, ó, ele vai aparecendo na ordem, né? Ele sempre vai renderizar, vai montar o site de cima para baixo. Então, a tag header não aparece porque é a minha estrutura aqui, mas, ó, primeiro eu coloquei a imagem, então apareceu a imagem, depois eu coloquei um menuzinho de navegação dentro da tag nave. Eles apareceram aqui, né? Mas, e aí, conforme o que eu for colocando embaixo aqui, o que eu tenho mais no menu? Só isso, né? Um logo e um menu e uma imagem de fundo. Eu posso colocar outra imagem aqui depois, né? Vou copiar mesmo aqui.
Mas façam de conta que isso aqui é outra imagem, tá? Então, ó, ele vai colocando na ordem, ó, viu que ele fica dando aquela mensagem para traduzir, porque eu não troquei a linguagem aqui, ó, para PTB. Aí, cada vez que ele carrega o site aqui, ele dava mensagem, agora não dá mais. Então, notem que conforme vocês vão colocando as coisas no site, ele vai montando aqui, ó. E agora, como é só HTML, fica feio mesmo, né? E ele carrega de cima para baixo. Então, conforme a ordem que eu vou colocando, ele vai aparecendo. Aí, por exemplo, ó, vocês têm aqueles textos depois do site, né? Vocês podem colocar a tag main. O que é a tag main? A tag main é o assunto principal do meu site, tá? Então, dentro da tag main, eu posso ter um P aqui, um P, né, que é de parágrafo, e colocar um texto dentro desse parágrafo, ó. Notem que aqui a gente tem a estrutura do HTML, mas aqui no navegador ele só vai mostrar o que está dentro das tags, né? Então, ó, mostrou esse parágrafo aqui. Aí eu posso ter outro parágrafo? Posso. Aqui, ó, posso ter outro parágrafo embaixo desse? Dentro do meu assunto principal? Posso. Então, vou botar outro P, né? Com outro texto e assim por diante, tá? Posso colocar outra imagem aqui dentro também, ó. Vou colocar a imagem que eu já tenho lá, só tenho a seta aqui, né? Mas só coloquei a imagem aqui, né? Entendem? Então, assim vocês vão montar o site de vocês, aí depois vocês vão colocar tudo dentro da main, né? Porque a main é o assunto principal aqui do site. Agora, dentro da main, eu também quero botar um form, que vocês viram hoje, né? Então, vocês vão usar tag form. E aí, aqui, dentro dela, vocês vão colocar um label, e vão dizer, vou colocar os campos que vocês querem usar, nome, por exemplo. Aí é sempre um label e um input, né? É o nome, por que que apareceu aqui? O nome e o input, ó, do tipo texto. Então, né? Assim que a gente vai... Deixa eu ver aqui. Agora todo mundo quer participar da reunião. Não adiantou muito. Então, assim que vocês vão montando o site de vocês, né? De cima para baixo, colocando os elementos que vocês já têm um exemplo lá do Google Sites, né? Do protótipo do Google Sites, da estrutura. E aí depois, lá no HTML não, no CSS, a gente vai ajeitar isso aqui, né? Deixar isso aqui bonitinho, colocar o menu lá pro cantinho, né? Centralizar, de repente, a imagem, mudar a fonte, mudar a cor da fonte, botar a cor de fundo na fonte, e assim por diante, tá? Dessa forma. Gurias, mais alguma dúvida? A gente já estourou nosso tempo aí. Então, agora, tentem pensar nisso que eu falei ali da estrutura, né? Que ele vai montando de cima para baixo. Então, tudo que a gente vai colocando vai ficando uma embaixo da outra. Vai ficar bagunçadinho mesmo, porque é só HTML, né? Por enquanto, depois a gente vai ver o CSS, vai ver que a gente vai arrumar isso aí. E a tarefa daí para vocês para essa semana é criar o formulário de vocês, conforme o que vocês criaram lá no Google Sites, criar no HTML aqui agora. Depois a gente deixar ele bonitinho lá no CSS. Certo? Alguma dúvida da semana passada? Da trilha? Assim, que vocês tenham, que gostariam de perguntar? Ou não, tá tudo certo? Tudo certo? Ô, Rafa, Oi? no caso, essa primeira que a gente está fazendo, a data de entrega final não é dia 24 pra gente, né? Eu acho que é uma outra trilha que eu acabei vendo nas conversas do WhatsApp. A gente ainda tá no HTML, próximo CSS, para entrar em JavaScript. A gente tá Isso. indo sim. É, eu noto essa dúvida também, que assim, a gente tem 4 trilhas, mas vocês vão fazer uma de cada vez, né? Tá. Lá no, tem gente, acho que está em grupo diferente lá, misturado, né? Se tu viu, tu tá na trilha 2 também. Então, tipo assim, fica só na Tá. trilha 1, são só as informações da tua trilha, né? Até para tu não te confundir. Realmente, quem tem a entrega dia 24 é a trilha 2. Mas assim, vocês vão fazer uma trilha por vez, né?
conseguiram entrar ali nas outras trilhas, mas é interessante ficar só na trilha que tu tá, até para não dar conflito de informação. Essa semana não tem entrega, né? É só a tarefa é vocês fazerem o formulário no site de vocês. Fala lá, desculpa. Falei por cima. Imagina, obrigada. Tá? E assim, todas as informações da trilha de vocês está no Moodle, né? Na trilha 1, na trilha que é de vocês. Perguntem no fórum lá, perguntem pelo WhatsApp. E é isso, gurias. Uma boa semana, então, para todas. Se não tiverem mais dúvidas, vou encerrar aqui. E vejo você semana que vem. Quer falar alguma coisa, Dani? Tchau. Hã? Não, só para me Não? despedir. Obrigada. Ai, tá. Um beijo a todas. Beijo. Tchau. Boa Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa semana. Obrigada. Tá, gente, boa semana. Obrigada.